Bom dia, meus amigos. Chaves Nightmares. Essa é a fangame de FNAF que eu vi mais gente fazendo vídeo dizendo que essa era a melhor fangame brasileira de FNAF. Mas então, hoje eu vou aqui e dar minha opinião do que eu penso de Five Nights at Chaves, ou melhor, Chaves Nightmares. Pra quem não sabe, essa fangame de FNAF é mais desse ano, então a gente sabe que a gente vai ter um pico de qualidade. O game ele foi produzido nesse ano, 2025. Demorou 3 meses para ser feito. Na minha opinião, esse jogo ele é um dos melhores jogos brasileiros de FNAF já feitos. E pra mim, ele ganha de todos, porque ele é o primeiro jogo que traz dublagem brasileira. Na verdade, não é o primeiro, tem outros que trazem a dublagem brasileira. Mas, meu amigo, o Phone Guy desse jogo é especial. Na primeira noite do jogo, na primeira noite do game, ele fala pra você que você tem que ir vigiar 3 animatronics: o Kiko, o Chaves e a Chiquinha. Sobre o Chaves, bom, ele vai vir pelo barril. E quando no barril, na hora que ele aparecer, você tem que ficar piscando a lanterna nele. Assim ele vai voltar para dentro do barril. O Kiko, você tem que pegar um talco e passar nele. Assim ele vai embora. Ora, é uma das coisas mais únicas que eu já vi das fangames de FNAF. Mas tudo bem, é uma fangame muito bem feita e feita com carinho. Mas meu amigo, nossa senhora, essa fangame ela é muito difícil quando o assunto é 8/20. Já vou chegar lá. Mas antes de a gente falar de tudo, eu gostaria de dizer que esse game é muito bem feito. O menu dele não é lá grande. O menu do jogo não é lá grandes coisas. É só o Chaves. É só o Chaves parado fazendo tremilicando. Mano, a primeira noite do jogo, como eu disse, é a mais fácil de todas. Você não vai ter nenhum perigo. Mas aqui, o elemento principal é o Chaves. Então, quando o Chaves aparecer, pisque a lanterna nele. Sério, pessoal, do nada quando o Chaves apareceu, eu fiquei desesperado. Mas eu estou dando uma demonstração como evitar o Chaves, tá bom? Pessoal, depois eu vou fazer uma review. O Chaves, mano. É assim que evita o Chaves. O Chaves, ele não é um perigo, sabe? Na Custom Night, eu morri umas 3 ou 4 vezes pra ele. Da noite 1 até a noite 6, eu não morri nenhuma vez. Na noite 1 à noite 6, eu morri somente 2 vezes. Porque era muito fácil. Chaves ali, mano. O Chaves ali. Como era muito fácil, bom, agora chega a Chiquinha. E a Chiquinha, ela é uma animatrônica muito chata. Ela vai vir pela janela e você tem que entregar o pirulito para ela. Se você não entregar a tempo, ela rouba sua energia. E isso é muito chato. Porque tem grande chance dela roubar 2 talos de energia. Ela nunca roubou um terceiro talo de energia meu. Mas eu sinto que o jogo ele é muito bem feito. Dentro dessa questão. Eu achei muito simples essa questão aí dessa questão. A Chiquinha ser tipo um Balloon Boy. Mas então, para evitar a Chiquinha, deu o pirulito. Bom, só fazer isso. Dá o pirulito pra ela, pronto. Ela é tipo um Balloon Boy. O Kiko, você tem que pegar esse talco aí que você tá vendo, esse talco, você tem que passar nele. Eu acho que tem uma parte do vídeo que eu faço isso, vamos ver. Ela parece só dar o pirulito.
Eu tenho que sempre aqui abrir. Né, deixa pra lá. A noite já tava acabando. Meu amigo, e também uma coisa que eu acho muito estranha é que essa fangame tem uma coisa que eu não curto muito, que são as noites muito mais longas. As noites desse jogo vão até as 8 da manhã. Isso mesmo. Elas vão até as 8 da manhã. E meu amigo, nossa senhora, até as 8 da manhã é uma coisa que me deixa muito irritado. Por quê? Porque se fosse até as 6 da manhã, seria até bem mais fácil. Mas não, aqui até as 8 da manhã. Mesmo que fosse às 8 da manhã, eu acho que não atrapalha muito essa questão. Eu acho que às 8 da manhã seja para acrescentar um desafio a mais no game. Na noite 2, como eu ia dizendo, eu lembro que eu falei da mecânica, eu expliquei a mecânica do Kiko, mas não teve como eu demonstrar. Mas o Kiko é só passar talco nele. Quando ele aparecer. Então, tipo, eu espero que você entenda as mecânicas do game. Agora, na noite 2, a gente tem a presença de dois novos animatrônicos. A Dona Florinda e o professor e o Seu Madruga. O Seu Madruga, ele vai vir pela porta e você tem que ir no painel e clicar no botão chamar Seu Barriga. Assim, o Seu Barriga vai ir na porta do o Seu Madruga e vai literalmente brigar com ele. Essa mecânica aí eu achei muito interessante. A Dona Florinda é tipo um Springtrap nesse jogo. Ela se atrai pelos áudios do Kiko. Então você tem que usar os áudios do Kiko para conseguir evitar ela. O ponto fraco desse game é com certeza que na noite especial, a noite personalizada, a 8/20 do jogo, os animatronics são muito rápidos. Você não tem tempo de pensar. Eu morri acho que umas 10 vezes, umas 11 vezes tentando passar a noite. Eu até que fui bem em algumas coisas, mas eu sempre deixava um animatrônico para trás. Eu morri várias vezes. Mas não se engane. Você acha que beber suco do Stitch Little é comparado a ter que zerar Five Nights at Chaves? Ah, nem se compara. Bom, se você reparou, a gente tem bateria ilimitada. Mas então, agora aí está a mecânica do Kiko. O Kiko tem que fazer. Toda vez. Você encosta, você passa o talco nele, ele faz o. Cara, a primeira, segunda e terceira noite, cara, elas são mamão com açúcar. Elas são muito fáceis no começo. A noite 4, nossa, noite 4 eu achei muito fácil. Mas tem algumas partes que são difíceis sim e que você vai ter que precisar lidar. Na minha opinião, o que traz mais desafio a esse jogo é com certeza a animatrônica que a gente vai falar daqui a pouco. Mas depois a gente fala dela. O Seu Madruga, a mecânica dele de você ter que chamar o seu barriga pra ele é muito boa. Mas cara, na noite 2 ele nem ao menos aparece, tá ligado? Ele só vai aparecer lá pra noite 3. Isso. Só que na 3, eu não lembro, porque eu lembro, mas eu acho que ele aparece mais lá pra noite 2 mesmo. E a mecânica dele é engraçada. Mamãe! O que é o pai do Kiko? Não é o Girafales, né? Aqui, ó.
Nesse momento eu ri pra caramba. Porque, caramba, o seu barriga fala: ah, pague o aluguel. E o seu Madruga diz: espera um minutinho que eu vou tomar um cafezinho. Ah, o cara, do nada, é só pra não pagar aluguel. Mas então, o jogo continua um pouco mais difícil na noite. A noite 2 do jogo é isso, sabe? Eu não vi nenhuma diferença. Vocês até viram como que é. Viram eu passando da Dona Florinda com extrema facilidade. Ali. 7h20. Já tá dando. Já vai acabar a noite, tá? Já tá ainda acabando a noite. É assim que você tem que evitar a Dona Florinda. Tá, vamos pra noite 3, porque pelo amor de Deus, ninguém merece. Isso. Vamos pra noite 3 desse jogo. Noite 3. A noite 3 do game, a gente tem novos animatronics. Nessa noite 3, a gente tem literalmente ele, o Professor Linguiça, ou melhor, o Professor Girafales. O Professor Girafales é o animatronic que dá o desafio para esse game. Ele é a puppet do jogo. Ele vai estar localizado na câmera 2. Você tem que ir nessa câmera e você tem que recarregar a xícara de café dele. Ele é o animatronic mais chato do jogo, porque você não pode tirar o olho dele. Mas ele não é difícil de se lidar. Ele é um animatronic que traz mais dificuldade ao game. Só que ele não fica para trás. Além do Professor Girafales, a gente também tem a Dona Clotilde, a bruxa do 71. Para evitar ela vai aparecer na porta da casa 71. E o objetivo é simples. Ela é tipo um Rockstar Bonnie do jogo. Ela vai aparecer e você tem que pegar a vassoura dela. E nessa noite, os únicos animatronics novos aqui é o Professor Girafales e a Dona Clotilde. De resto, não é só esses dois. E sério, essa noite 3, ela também continua fácil. A Dona Florinda, quer dizer, a Dona Clotilde é a que dá a dificuldade pra noite. Porque você tem que ficar focado nela o tempo inteiro. Você não pode vacilar em nenhum momento. Então você tem que achar a vassoura. E a vassoura pode estar em determinados lugares. Sério, eu achava muito difícil quando ela aparecia. Tipo, quando ela aparecia, eu não sabia às vezes o que eu ia. Quando ela aparecia, eu ficava tipo na minha cabeça rezando pra ela não aparecer, sei lá, no pátio a vassoura. Porque eu tenho que ficar de olho nos animatronics, é tipo isso que eu tenho que fazer. Na minha opinião, a Dona Clotilde é a que dá a dificuldade pra noite, tá ligado? É a que traz essa dificuldade mesmo, tá ligado? Os outros animatronics do game, eles não dão tanta dificuldade assim. Mas a Dona Clotilde é a que dá. E a mecânica dela eu acho muito interessante. Tipo, a mecânica do Rockstar Bonnie funciona aqui. E eu acho interessante essa mecânica da Custom Night estar aqui no game. O game. Eu curto pra caramba esse jogo. Esse jogo que ele literalmente consegue pegar elementos de chaves e misturar. É o que faz essa fangame se destacar perto das outras. A Dona Clotilde, ela vai estar na câmera 4. Quando ela sair e quando ela aparecer na porta, tenta vasculhar as câmeras que vai estar a vassoura. Só tenta vasculhar. Porque senão você pode acabar se perdendo muito fácil.
Cássio, na minha opinião, isso aqui acaba sendo muito difícil, deixa o jogo muito mais difícil mesmo, principalmente na 8/20 do game. Na 8/20 eu irei postar o vídeo, eu vou fazer uma data para esse vídeo aqui, que esse vídeo será postado amanhã, mas será postado lá pro meio-dia. A mecânica da Dona Clotilde. Eu consigo manter ela presa aqui, né? É muito bom que a gente não vai conseguir. Agora tem que achar aqui, ó. A vassoura da bruxa, né? Ficar aqui. Sim. Essa daqui é a mais difícil. Essa é a animatrônica que traz a dificuldade. Só que não. Porque daqui a pouco nós vamos falar dele. O Jaiminho. Na noite 4 do jogo, é uma coisa um pouco estranha. O Phone Guy, ele diz a seguinte coisa. Ele diz que tem um personagem novo, mas que ele não vai explicar as mecânicas. E sabe qual que é o louco? O animatrônico novo, que no caso é o Jaiminho, ele não aparece na noite 4. Sério, ele não aparece. Ele só fica parado, assim como na noite 3 e assim como na noite 1, 2 e 3. Na noite 4 ele não se mexe. Eu achei isso estranho. Eu acho que ele podia pelo menos se mexer aqui. Mas se ele não se mexe, tudo bem. Mas a noite 4 eu não tenho nem o que falar. É basicamente a noite 3, porém um pouco mais difícil. Nanu, só que agora chegamos na tão aclamada a da noite 5. Ou melhor, ainda não. Porque existe uma mecânica que visa eu passar facilmente por essas noites. Quando a Dona Florinda estiver no restaurante, quando ela sair, tente atrair ela o mais rápido possível. E quando você for puxar o painel, eu recomendo que na hora que o áudio estragar, você já clica nele e sai. O que vai dar possibilidade de você ter que se lidar com os outros robôs do jogo. Lidar com os outros animatronics. Então, é por isso que eu recomendo você fazer isso. Porque, literalmente, o jogo vai ficando muito mais difícil. À noite. E aí você foca ao mesmo tempo, você foca no Girafales, que tem que ficar enchendo a garrafa de café dele o tempo inteiro. Essa mecânica, esse esquema acaba quebrando muito a noite 5 e noite 6 do jogo. Mas vamos lá então para a noite 5, que é onde realmente o desafio começou. Quer dizer, foi entre aspas, né? Que achei um momento em que apareceu tanto bicho que eu tinha que fazer muita... Noite 5. Na noite 5, o Phone Guy, ele diz pra gente se virar... Ele diz assim, se vira nos 30, pra você ter que entender a mecânica do Jaiminho. Mas, meu amigo, nem precisa de explicação. A mecânica do Jaiminho é a mais fácil de todas. O Jaiminho, ele vai aparecer do seu lado. E quando ele aparece, ele vai dizer, eu tenho que evitar a fadiga. Assim, você tem que clicar na bolsa dele e pronto. Você segura na bolsa dele e pega a carta que ele vai embora. Eu vou mostrar na prática como isso funciona. Ixi, velho, ela tá bem... Eu deixei a Dona Floresca. É assim que se evita o Jaiminho. A noite 6 também do game
ela não é, ela é a noite 5 do game, ela não é difícil, mas ela traz o nível de dificuldade do game. Agora a gente chega na bendita noite 6 do game. E meu amigo, a noite 6 do game é tenebrosa. Osa de fácil. Na noite 6, o Phone Guy do game, ele diz que ele estava feliz porque iria ser revelado quem eram os responsáveis pelo incidente do game. Sim, o incidente. Eu vou também explicar a história do jogo e vou dizer que a história do jogo é bem interessante. Mas, como sempre, eu não havia treinado para jogar a Custom Night. Eu não resolvo também passar porque é muito difícil e eu não consigo passar porque eu não sou um mestre da velocidade nos jogos. Mas eu curto pra caramba o esquema do game. Na minha opinião, esse jogo tem uma história muito boa. Pô, a história do começo do game é interessante, porque você consegue entender ela facilmente. No começo, a gente é revelado para a gente que nós somos um detetive que foi chamado para uma investigação local onde houve um show do seriado Chaves. Nesse local, houve um caso de acidente. Então, nós somos o detetive que está à procura do responsável. E aí, o dono desse estabelecimento, né, do show do Chaves, disse pra gente ter que sobreviver até as 8 da manhã. E ele disse que se a gente descobrir quem foi o responsável por tudo isso, a gente irá ganhar uma recompensa de R$ 1.000. Eu achei isso legal. Não, mesmo assim, eu acho muito interessante o conceito da história do game. Na noite 6 do game, a gente acaba descobrindo, né, quando a gente termina a noite 5 do jogo, a gente acaba... Quando a gente termina finalmente a noite 5 do game, a gente acaba recebendo algo bem interessante. A gente acaba vendo um anúncio dizendo que iria acontecer a revelação dos responsáveis. No jornal, dizia que o responsável por causar o incidente foi encontrado. A polícia local acabou encontrando a pessoa que causou o acidente que matou alguns dos funcionários do show, ou do Chaves. Então, foi dito que o estabelecimento de shows temáticos eram feitos mais informações que seriam reveladas amanhã. E o prêmio seria pago a, obviamente, o protagonista do jogo, que é o detetive, que está investigando o caso. Eu achei isso interessante. Mas, meu amigo, quando eu passei a noite 6 do game, eu comemorei. Se liga como eu fiquei feliz. Ai, 48, beleza. Passei! Nossa, mano! Uhul! Passei! Eu tava bem feliz. E os responsáveis eram o Tripa Seca e o Quase Nada. Hoje à tarde, e aí o cartaz diz: hoje à tarde foi revelado que os responsáveis por causar uma tragédia em um estabelecimento de shows de Chaves não era só uma pessoa, e sim
e sim duas, que são tripa seca quase nada. Os dois foram capturados e presos. E o prêmio de R$ 1.000 foi pago ao detetive. Ou seja, o protagonista nosso ficou rico. Eu acho que ele ficou rico, porque talvez isso nem vale um prêmio. Esse prêmio nem ao menos é um prêmio de um salário mínimo. Mas pelo menos R$ 1.000 dá pra fazer muita coisa. Na minha cabeça, se eu ganho R$ 1.000, eu gastaria com tudo que eu pudesse imaginar. Mas então, vamos para a Custom Night. A gameplay de fundo da 8/20 não é minha, tá? É do canal Shadow. Então eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo para quem quiser ver ele passando a noite. Para quem não sabe, a noite 8/20, como eu disse, é a noite mais quebrada do game. E eu considero porque ela é muito rápida, você tem que ter reflexos o tempo todo. Você não pode deixar nenhum animatronic você não pode vacilar com nenhum animatronic. Então, você tem que estar o tempo todo de olho em todo mundo. E eu não consegui passar da noite. Noite, tá? Sinto muito, mas eu vou ficar devendo. Mas aí, quando a gente passa a noite, meu amigo, eu não sei o que acontece, mas esse é o final da noite. Sim, os caras meteram o Silvio Santos. Aí foi revelado que o Silvio Santos, o dono da SBT, iria comprar o local de shows do Chaves. Ele disse que iria fazer umas mudanças e como os shows serão feitos, abandonando os trajes de antigamente para que não aconteça nenhuma tragédia como teve antes. Ou seja, esse é o final de Chaves Nightmares. É. Na minha opinião, Chaves Nightmares é uma fangame de FNAF espetacular. Ela, pra mim, é uma das melhores fangames brasileiras. Mesmo ela tendo essa estética de desenho que muitas pessoas ficam ridicularizando por conta do Five Nights at Sonic. Cara, não senti isso jogando esse jogo. Esse jogo é único. Ele é bem feito e muito bem escrito. Todo esse game foi feito com carinho. Você vê claramente o carinho que os desenvolvedores tiveram aqui no game. Então, na minha opinião, Chaves Nightmares é nota 10. Ele é um jogo brasileiro perfeito que eu considero a melhor fangame de FNAF brasileira. Claro que tem outras fangames de FNAF BRs que são muito melhores, mas o Chaves Nightmares pra mim é a melhor fangame de FNAF brasileira. Você consegue ver o carinho que os desenvolvedores conseguiram pôr nesse game. E na minha opinião, essa é a melhor fangame que eu já joguei de FNAF. Ela consegue superar outras fangames horríveis que temos de FNAF. E eu curto pra caramba a atmosfera do jogo. Os animatronics, eles não são tão assustadores, eles só parecem que são renders dos personagens do Chaves, porém desenhados do zero, com canetão preto para dar mais profundidade. E realmente eu gostei do visual dos animatronics, mas eles só são os personagens do Chaves com olhos pretos. Mas isso não atrapalha dos visuais dos personagens serem até que interessantes. A atmosfera do jogo é bem sombria e é tudo muito tenso, tá ligado? Você fica desesperado, talvez, quando o Kiko aparece, quando a Chiquinha aparece, o Chaves aparece, tá ligado? Você tá o tempo todo. E o animatronic que mais atrapalha nesse game é a Dona Clotilde e o Jaiminho. O Jaiminho, ele pode atrapalhar você a ter que ligar a lanterna do Chaves, tá ligado? Você tem que ficar o tempo todo ligado. Isso aí é uma coisa que me deixa bem infeliz. É uma fangame espetacular.
eu considero nota 10, é uma fangame que eu adorei. Então, se você aí acha Chaves Nightmares uma fangame muito boa, e se você concorda que ela é 10, beleza. Mas cada um tem sua opinião. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi minha review de Chaves Nightmares. Então, tchau!